Antes de orarmos, pare um instante. Respire fundo. Em meio a tantas vozes, barulhos e preocupações que te cercam, existe uma voz que sussurra em silêncio. A voz de Deus. Ela não grita, não pressiona, mas acalma. E hoje, antes de pedirmos qualquer coisa, o Senhor quer que você ouça o que Ele tem a dizer ao seu coração. A ansiedade é um dos fardos mais pesados que o ser humano pode carregar. Ela rouba o sono, tira a paz e faz a alma se esquecer de que há um Deus cuidando de cada detalhe. Mas a palavra de Deus é clara. Existe um remédio, uma cura para toda essa inquietação. O remédio é a própria palavra viva. É o próprio Deus falando contigo através das Escrituras. Se o medo tem tentado dominar você, se as dúvidas têm gritado mais alto do que a fé, saiba que há um antídoto. E ele se encontra em cada versículo da Bíblia, porque quando mergulhamos na presença do Senhor e deixamos que sua voz ecoe em nosso interior, começamos a entender que o medo, a preocupação e a ansiedade não vêm de Deus. Eles são mentiras sopradas pelo inimigo para nos afastar da confiança divina. Mas quando você se alimenta da palavra, é a verdade que passa a habitar em você. E essa verdade liberta, cura e transforma. Por isso, neste momento, abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar, acalmar e renovar tudo o que o medo tentou destruir. Se essa mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Jesus sabia o quanto o coração humano é frágil diante da preocupação. Por isso, ele mesmo nos deixou um ensinamento poderoso em Mateus, capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Então, com uma ternura divina, ele aponta para o céu e diz: olhem para as aves. Elas não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Se Deus sustenta cada pássaro, se Ele veste os lírios do campo com tamanha beleza, quanto mais Ele não cuidará de você. O Senhor está te ensinando algo profundo. A preocupação é inútil. Ela não acrescenta um dia sequer à sua vida. Pelo contrário, rouba os dias que você tem. Jesus nos chama para viver o presente, não presos ao que passou e nem ansiosos pelo amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus e Ele já está lá, preparando o caminho por onde você vai passar. Então, se o medo do futuro tem te paralisado, lembre-se, o mesmo Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que te sustentará até o fim. Não carregue sozinho o peso de um dia que ainda nem chegou. O teu papel é confiar. O dele é cuidar. Se você confia que Deus está cuidando do seu amanhã, escreva agora: eu confio em ti. Senhor, o que Jesus realmente quer nos ensinar é o valor de viver o presente com Ele, porque é no agora que Deus se revela, é no hoje que o milagre acontece. Enquanto a mente corre para o amanhã, o coração se perde nas incertezas. Mas quando o coração se volta para Cristo, tudo muda. A alma encontra descanso, a mente silencia e o medo perde a força. Você já percebeu como a preocupação cresce quando tiramos os olhos de Deus? Ela se alimenta do e se. Do e se não der certo? E do e se eu perder? Do e se eu falhar? Mas a fé responde a cada e se com um mesmo que. Mesmo que as portas se fechem, Deus pode abrir janelas. Mesmo que tudo pareça perdido, Ele ainda tem o controle. Mesmo que eu não entenda o caminho, eu sei quem está comigo na jornada. A preocupação te prende ao que é incerto, mas a fé te ancora naquilo que é eterno. E quando você começa a agradecer, mesmo sem ver, mesmo sem entender, o céu se move ao seu favor. Porque a gratidão abre as portas do impossível e Deus habita no coração que confia. Hoje, o Senhor está te chamando para descansar nele. Não lute contra o que Ele já está resolvendo. Apenas confie, agradeça e espere, porque no tempo certo, Ele vai agir. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: mesmo sem entender, eu confio em ti, Senhor.
O apóstolo Paulo também conhecia bem o peso da ansiedade. Por isso, em Filipenses 4, 6, 7, ele escreveu: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo entendia que a verdadeira paz não vem de uma vida perfeita, mas de uma entrega verdadeira. A ansiedade não desaparece com esforço humano, mas com rendição espiritual. Quando você escolhe orar em vez de reclamar, agradecer em vez de murmurar e confiar em vez de temer, o céu começa a agir. É como se o próprio Deus colocasse suas mãos sobre o seu coração e dissesse: Calma, filho. Calma, filha. Eu estou aqui. E essa paz não é lógica, não é humana, não é passageira. É a paz que vem do trono de Deus. Ela te sustenta quando o chão parece sumir. Ela te envolve quando tudo parece perdido. E ela te lembra que mesmo quando você não entende o porquê das coisas, Deus ainda está no controle de tudo. Hoje, troque o pânico pela oração. Troque a preocupação pela adoração. E veja o que acontece quando o seu coração descansa em Cristo. Se essa mensagem falou contigo, escreva: Senhor, coloca a tua paz dentro de mim. Jesus nunca prometeu uma vida sem dores, mas prometeu estar conosco em todas elas. Em João 16:33 ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que a vitória já foi conquistada e ela está nas mãos daquele que te ama. Sim, as lutas vêm, as tempestades sopram, mas nenhuma delas é capaz de apagar o que Deus planejou para você. Às vezes, a preocupação se disfarça de responsabilidade. Você acredita que, se não se preocupar, está sendo negligente. Mas a verdade é que preocupação não é cuidado, é peso desnecessário. Ser responsável é planejar e confiar em Deus, mas se desesperar é duvidar dele. Quando você entrega algo ao Senhor, Ele assume o controle. E o que está nas mãos de Deus, o inimigo não pode tocar. Por isso, solte o que está te sufocando. Entregue a Ele as contas, o diagnóstico, o relacionamento, o futuro. Porque o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios vai cuidar de você também. Hoje, o Senhor está te dizendo: pare de carregar aquilo que eu já pedi para levar por você. Se essa palavra tocou seu coração, declare nos comentários: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. A palavra de Deus em Salmos 55:22 declara: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é uma promessa viva e hoje ela se cumpre sobre a sua vida. Deus está dizendo: pare de carregar o que só eu posso resolver. O medo é um ladrão de paz, a ansiedade é uma prisão invisível. Mas a fé é a chave que abre essa cela e te liberta para viver o propósito que o Senhor preparou. Preocupar-se é como pegar emprestado o sofrimento de amanhã e tentar suportá-lo hoje. É viver cenários que nem aconteceram e se esquecer que o autor da sua história ainda está escrevendo o final. A fé, porém, responde diferente. Quando a mente pergunta: e se der errado? E a fé responde: e mesmo que dê, Deus continua sendo bom. Quando o medo sussurra: e se não houver saída? E a fé proclama: mesmo que o mar não se abra, Deus me ensinará a andar sobre as águas. Não é ausência de lutas, é presença de Deus nelas. Não é sobre entender o caminho, é sobre confiar no guia. Deus não te abandona nas tempestades. Ele as usa para fortalecer as tuas raízes. Hoje, o Senhor te convida a descansar. Respire fundo, solte o controle e diga: eu confio no Deus que nunca falha. Se você sente essa presença agora, escreva nos comentários: eu descanso em ti. Senhor, a fé verdadeira não é provar que tudo vai dar certo. É crer que Deus continua sendo bom mesmo quando tudo parece desabar. É olhar para o amanhã e dizer: eu não sei o que vem, mas sei quem vai comigo. O Salmo 118:24 declara: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele.
Deus te deu este dia, este momento, esta respiração. E se Ele te permitiu estar aqui, é porque ainda há propósito no teu caminho. Muitas vezes, passamos tanto tempo preocupados com o que falta, que esquecemos de agradecer pelo que temos. Mas a gratidão é a chave que abre as portas da paz. Quando você agradece mesmo sem entender, o céu se move em silêncio. O inimigo tenta roubar o seu foco, mas a adoração o derrota. Porque um coração grato é um coração blindado. Lembre-se, a alegria não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Então, ainda que as lágrimas caiam, continue crendo. Ainda que a noite pareça longa, o amanhecer está chegando. A promessa ainda está de pé, e aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Hoje, não olhe para o tamanho da tempestade, olhe para o tamanho do Deus que está no barco com você. Ele não te trouxe até aqui para te deixar afundar. Se essa palavra falou contigo, escreva: obrigado, Deus, por este dia. Quando a ansiedade tentar te dominar, lembre-se, Deus prometeu paz perfeita àqueles que mantêm o coração firme nele. Isaías 26:3 declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Essa promessa não é poética, é real, é espiritual, é poderosa. A paz de Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança. Ela é como um escudo invisível que protege a mente de quem crê, mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Por isso, quando a dúvida vier, não alimente o medo, alimente a fé. Recorde os milagres que Deus já fez, as portas que Ele já abriu, os livramentos que você nem viu. O mesmo Deus que te sustentou ontem continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. A preocupação fala sobre o que pode dar errado, mas a fé sussurra: mesmo que tudo pareça impossível, Deus ainda pode. Fixe seus pensamentos no que é eterno. Não se deixe arrastar pelos ventos da incerteza. O mesmo Deus que está no controle do universo está cuidando dos detalhes da sua vida. Feche os olhos agora. Respire fundo e diga: Senhor, eu escolho confiar, mesmo sem entender. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: tua paz me guarda, Senhor. Agora, feche os olhos e imagine o Senhor colocando suas mãos sobre você. Sinta a presença dele. Em 2 Coríntios 12:9, ele declara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que é justamente quando você se sente mais fraco que o poder de Deus se manifesta com mais força. Você pode estar cansado, esgotado, com o coração pesado. Mas hoje o Senhor diz: eu sou tua força. Ele está trocando o seu fardo pelo descanso, a tua dor pela cura, o teu medo pela paz. E onde o inimigo tentou te paralisar, Deus vai te levantar com ainda mais poder e propósito. Jesus é o teu defensor. Ele luta por você mesmo quando você não vê. O próprio Senhor diz em Êxodo 14:14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus não te chamou para lutar sozinho. Ele é o guerreiro à tua frente, o escudo ao teu redor, o refúgio onde tua alma encontra abrigo. Então, agora, entregue a Ele o que te pesa. Entregue os medos, os diagnósticos, as batalhas e os silêncios. Deixe o Senhor lutar por você. Ele não falha. Se essa oração tocou o seu espírito, escreva nos comentários: o Senhor luta por mim. Senhor, neste momento entregamos tudo em tuas mãos. As lutas que enfrentamos, os medos que carregamos e os sonhos que parecem distantes. Sabemos que nada escapa do teu olhar e que cada lágrima é vista por ti. Tu és o Deus que não dorme, o Pai que não falha, o amigo que nunca abandona. Quando as forças se esgotam, o teu Espírito nos renova. Quando a esperança vacila, a tua voz nos chama pelo nome. E quando a escuridão tenta nos cercar, a tua luz rompe as trevas e nos guia de volta ao caminho. Hoje, declaramos que não viveremos mais dominados pela preocupação, porque entendemos que a fé é mais forte que o medo. O amor de Cristo é mais profundo que qualquer angústia.
E a tua presença é suficiente para preencher todo o vazio. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o teu cuidado nos sustenta. Mesmo sem entender, a tua vontade nos guia. E mesmo nas tempestades, o teu amor permanece o mesmo. Por isso, rendemos a ti todo o louvor, toda a glória e toda a nossa confiança. Em nome de Jesus, declaramos: a paz de Deus governa o nosso coração e a sua presença habita em nós. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: amém, Senhor, eu confio em ti. E se você quer continuar recebendo orações como esta todos os dias, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem preparado para fortalecer sua fé.